Salve galera, vamos resolver aqui mais uma prova da Banca Vunesp, provinha aqui para vocês. Eu vou colocar o texto na tela, vocês vão acompanhar comigo a leitura e, é claro, a resolução das questões. Diamantes no deserto. Vales marcados pela intensa aridez parecem ter se tornado ambientes ideais para o florescimento de frutos típicos do século XXI, os produtos tecnológicos. O maior centro de inovação do planeta se encontra em uma região seca da Califórnia. Todos os anos, o Vale do Silício concentra 50 bilhões de dólares em investimentos de alto risco, usualmente destinados a startups. Quase metade do montante movimentado dentro dos Estados Unidos, além de 15% da produção de patentes desse país. A mais de 10 mil quilômetros de distância de lá, no Oriente Médio, o deserto de Negev, em Israel, vê crescer sobre seu solo abrasador um complexo industrial que põe o território em disputa direta com a cidade chinesa de Shenzhen, pelo posto de maior polo de inovação do mundo. No oásis tecnológico proliferam companhias de ponta que se espalham ainda pela costa litorânea, nos arredores de Tel Aviv, fazendo dessa pequeníssima nação com menos de 10% de área do estado de São Paulo e população pouco maior que a da cidade do Rio de Janeiro um sinônimo de progresso. Como Israel transformou um deserto árido em centro de inovação mundial? Responde Ran Natanzon, especialista em vender tal faceta do país. Trata-se de uma combinação dos seguintes fatores, todos igualmente essenciais. Somos uma nação altamente militarizada, mantemos a indústria em ligação com as pesquisas acadêmicas, o governo atua para fomentar o setor, há operação ativa de fundos de investimentos e multinacionais e existe uma proliferação de startups. Todo israelense, homem ou mulher, é obrigado a servir no exército ao completar 18 anos. O que não quer dizer, no entanto, que o contingente completo vá para a linha de frente. Há, por exemplo, uma unidade a 8.200 integrantes do Corpo de Inteligência das Forças de Defesa, cujos membros se dedicam a decifrar códigos de computador. Essa tropa fornece veteranos hábeis em trabalhar com segurança de dados digitais em outras áreas do mercado de tecnologia, explicou o engenheiro israelense Lavi Schotkamer, que chefia uma divisão que mescla agentes ligados ao governo e representantes de empresas parceiras, como a IBM, em ações contra ataques de hackers que têm como alvo Israel, como vem sendo mais frequente sistemas de companhias privadas. Muito bem, nós temos um texto relativamente longo, porém fácil de interpretar. Vamos para as questões. A primeira questão nos diz o seguinte: é correto afirmar que o texto discorre sobre o assunto, destacando o quê? Então vamos lá. Dados experimentais centrados em comparações apropriadas. Veja, ele não traz para nós dados experimentais. Ele está trazendo, na verdade, dentro do nosso texto, algumas informações a respeito daquilo que ocorre no país, certo? Vamos observar então a letra B. Aspectos informativos associados a depoimentos abalizados, quer dizer, que tem base em alguma coisa. Informações de cunho opinativo desprovidas de coerência. Bem, esta está incorreta, porque as informações são coerentes e elas não são necessariamente de cunho opinativo, né? Percepções imprecisas do autor complementadas por especialistas. Não são percepções imprecisas. Letra E. Práticas profissionais detalhadas de diferentes países. Tá, mas aqui ele fala por alto, ele não detalha essas práticas. Então nós ficamos aqui entre A e B para que nós possamos encontrar a resposta correta. Então veja só, como falei, não são dados experimentais,
Para eliminarmos, fica mais simples agora. A resposta: aspectos informativos associados a depoimentos abalizados. Bem, quais são esses depoimentos? Dos especialistas que ele menciona aqui, né? Então isso é importante, ele menciona outro especialista aqui também. Então são depoimentos abalizados ou balizados, as duas formas estão corretas. Então a resposta para a primeira é a letra B. E essa primeira questão é basicamente uma questão de interpretação de textos, né? Você lê e tira essa conclusão com base no que leu. Vejamos a número 2. Os dados referentes ao estado de São Paulo e à cidade do Rio de Janeiro, presentes no segundo parágrafo, têm como efeito de sentido o quê? Então vamos observar aqui, ó. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo. Para que serve? Então ele fala o seguinte, ó. Ele diz com menos de 10% da área do estado de São Paulo e pouco maior que a cidade do Rio de Janeiro. Ele faz aqui uma comparação entre essas duas cidades e Tel Aviv. Por que ele faz isso? Veja, fazendo dessa pequeníssima nação com menos de 10% da área do estado de São Paulo e pouco maior que a cidade do Rio de Janeiro, um sinônimo de progresso. Então por que ele fez isso? Letra A, para destacar a pujança dos feitos de Israel na área de tecnologia? Bem, essa é a resposta correta. Pablo, eu não marcaria porque eu não sei o que significa pujança. Pujança significa alguma coisa como força, poder, altivez, algo como o fato de ser poderoso, sabe? A grandiosidade dos feitos de Israel na área de tecnologia, comparando com a extensão territorial. Então é por isso que a resposta é a letra A. Por que não é a letra B? Essa comparação seria suficiente para estabelecer vínculos entre as tecnologias dos dois países? Não. Por quê? Explico. O texto não mencionou quais são as extensões tecnológicas do Brasil em relação a Israel. Pablo, mas eu sei que o do Brasil não é tão avançado tecnologicamente quanto Israel. Mas o que você sabe não é o que está no texto, e você responde de acordo com o que está no texto. Por isso a letra B está errada. Letra C. Sugerir que no âmbito da tecnologia qualquer comparação se descarta. Claro que não. Essa comparação foi importantíssima para ver que o tamanho não foi documento. Letra D. Verificar a taxa de natalidade das populações mencionadas. Perceba que essa comparação é de tecnologia, não tem nada a ver com taxa de natalidade. Letra E. Equiparar o grau de desenvolvimento tecnológico das capitais brasileiras, mas ele não fala sobre as nossas capitais brasileiras no desenvolvimento tecnológico, fala só sobre extensão. Então, resposta letra A. Aqui nós eliminamos porque essas questões tinham alternativas facilmente elimináveis, tá? Então facilitava a vida. 3. A sugestão contida no título da matéria, Diamantes no Deserto, refere-se no texto a quê? Qual é a referência? O que significa dizer diamantes no deserto? Vejamos. As possibilidades de criação de centros de pesquisa em grandes centros urbanos, veja, não é em grandes centros urbanos, ele está falando do deserto, isso não se justificaria. Não justificaria falar, porque a reportagem toda fala sobre esses centros de pesquisa no deserto. Então eliminamos a letra A. B. Refere-se à condição territorial de fácil acesso, característica dos centros de pesquisa tecnológica. O deserto é um lugar de fácil acesso? Não, então está errado. Ao empobrecimento de nações que têm áreas desérticas em seus amplos territórios. Ele não está falando de empobrecimento, é o contrário, está falando das startups de cada país. D. A relação entre territórios áridos e centro de inovação e produtores de riqueza. Essa aqui está correta, porque eles mencionam tanto o Vale do Silício quanto a região dos arredores de Tel Aviv, por exemplo. Então aqui nós não temos uma menção ao empobrecimento, e sim ao fato do desenvolvimento dos centros de inovação em relação a esses territórios áridos, os desertos. Letra E.
ao insucesso de iniciativas que ignoram o potencial econômico das áreas áridas, não é insucesso, tá? É o sucesso das iniciativas de potencial econômico nas áreas áridas. Portanto, resposta para a 3, letra D, e também era uma questão de interpretação. Vamos lá agora. A próxima, a número 4, nos diz o seguinte: é correto afirmar que a expressão vender tal faceta do país está empregada em sentido próprio e refere-se à atividade de divulgação de dados sobre Israel. O que significa quando uma banca diz para você sentido próprio? Ela está querendo dizer sentido literal, certo? E faceta significa face, é o diminutivo de face, de rosto. E não é uma face no diminutivo que eles vendem, sim um aspecto do país. Por isso não está em sentido próprio. Isso aqui, na verdade, está empregado em sentido figurado. Por isso nós eliminamos essa informação. Vejamos a letra B. Frutos típicos do século XXI está empregada em sentido próprio e refere-se à produção de tecnologia. Novamente o problema está aqui. Não é sentido próprio, é sentido figurado. Porque fruto é aquilo que você tem de uma árvore frutífera. E quando ele fala de produção de tecnologia, fruto não é próprio, é figurado. Letra C. Oásis tecnológico está empregado em sentido figurado, correto. E refere-se a ambiente produtivo em meio ao território desértico. Perfeito, oásis é o lugar em que você encontra um refresco, né? A água no meio do deserto. E aqui se refere ao ambiente produtivo no meio do deserto. Por isso a resposta correta é a letra C. Mas por que não seria D? Existe uma proliferação de startups. Está empregado em sentido figurado e refere-se ao insucesso de novos negócios? Se existe uma proliferação de startups, não é insucesso, é sucesso. Portanto, letra D incorreta. Letra E. Solo abrasador está empregado em sentido figurado e refere-se ao território israelense envolvido em conflitos. Não é esse o caso. Abrasador vem de brasa, de quente, então não significa envolvido em conflitos, mas sim significa aquele que é quente, é desértico. Por isso a resposta que nós vimos para a número 4 era a letra C. Número 5. No último parágrafo, as expressões em destaque imprimem aos respectivos contextos noções de quê? Tá? No último parágrafo, vamos observar então o que é que nós temos ali dentro do nosso texto, tá? Acompanhe comigo porque ele quer que você observe as questões, os conectivos, né? Quais são esses conectivos do último parágrafo? Deixe-me ver aqui apenas a questão. Muito bem, marquei aqui no texto para você, ó. O primeiro elemento é o no entanto e depois o como. Esse no entanto é o que nós chamamos de locução conjuntiva, coordenativa, adversativa. A conjunção adversativa imprime o sentido de oposição em relação àquilo que se diz. A depender da banca examinadora, esse sentido pode ser oposição, adversidade, certo? Ou restrição. Esses três elementos são, entre aspas, sinônimos a depender da banca que você pega. E esse como, que está dando o exemplo aqui da IBM, dá uma ideia de exemplificação. Então, conjunção adversativa e uma de exemplificação. Vamos ver aqui, ó. Conclusão não é, explicação não é, ressalva poderia ser, mas o como não é correlação. Não é condição e a resposta então é letra E. O primeiro, restrição ou adversidade, se você preferir, e o segundo, exemplificação. Questão sobre emprego de conjunções, beleza? Muito boa. Vamos para a próxima. Assinale a alternativa em que a substituição do trecho destacado pelo trecho entre colchetes atende à norma padrão de regência
e emprego do pronome relativo. Falou em regência, está falando em preposição. Beleza? Vamos lá então. Letra A, ele quer o que atenda, ou seja, o que está certo. Uma unidade A8200, integrante do Corpo de Inteligência de Defesa, cujos membros se dedicam a decifrar códigos de computador. Ele quer que você troque cujos membros se dedicam por a cujos membros se deu a incumbência de. Isso está certo? Isso está certo. Por quê, Pablo? Vou explicar para você. Olha só, essa preposição a que eles pediram para você empregar tem que sair de algum lugar. Aí você vem, a cujos membros se deu a incumbência de. Então, quem dá a alguma coisa a incumbência de, certo? O objeto direto, a alguém. Este a preposição foi jogado para antes do pronome relativo cujos. Então está no lugar certo. Muitos alunos olham a expressão a cujos, de cujos e falam assim, cara, isso está errado, eu nunca vi isso. Não, cuidado. Na questão de você ter regência com pronome relativo, você olha o pronome, a preposição está atrás. E depois você olha para o elemento que está na frente para descobrir de onde veio essa preposição. A letra A está correta. Por que a letra B não está correta? Ele quer que você troque que se espalham por das quais se dispersam. Então vamos observar. No oásis tecnológico proliferam companhias de ponta, das quais se dispersam ainda pela costa litorânea. Mas isso está errado. Veja só, quem se dispersa em algum lugar ou por algum lugar. Eu não preciso dessa preposição aqui, não há uma justificativa, certo? Para o emprego dessa preposição. Porque as empresas, as companhias não estão se dispersando de alguém, certo? Não é dispersar-se de alguém. Elas se dispersam, quer dizer, elas estão crescendo, certo? Dessa forma, pela costa. É essa a ideia. Então, a preposição não se justifica. Na letra C, quer que você substitua complexo industrial que põe o território por aonde situa. Mas isso está errado. Porque este a você só pode empregar quando você tiver um elemento que exige essa preposição. Porque quem situa alguma coisa em algum lugar. A preposição seria em. Então você usaria no máximo onde situa, certo? Para retomar o lugar. Para você usar o aonde, seria aonde vai, aonde chegou, certo? Então, errada a letra C. Explicou o engenheiro israelense Lavi Stockhammer que chefia, e depois ele quer que você troque o que chefia por a quem se ocupa da chefia de. Tá, mas de onde teria vindo essa preposição? Quem exigiria? Ó, quem se ocupa da chefia de. Nós não temos nenhum elemento aqui, por exemplo, o verbo ocupar-se, que exige a preposição. Então essa preposição está aí admitida. Ela tem que sair. E a letra E. Ações contra hackers que têm como alvo aos quais miram em. Peraí. Que tem como alvo, eu quero trocar o que por os quais. Certo? Então eu diria apenas os quais miram em. Eu não tenho justificativa para o emprego dessa preposição aqui. Essa preposição está incorreta. Então aqui você tinha que observar se o verbo da frase exigia alguma preposição para você empregar ou não. Olha a número 7. Assinale a alternativa com os pronomes demonstrativos que retomam as expressões destacadas, dando sequência à passagem. O deserto de Navegue em Israel vê crescer sobre seu solo abrasador um complexo industrial que põe o território em disputa direta com a cidade chinesa de Shenzhen, pelo posto de maior polo de inovação do mundo. Tá, ele quer que você retome essas formas pronominais, certo? E aqui
ele vai te dar dois pronomes basicamente. Esse aqui é emprego de pronomes demonstrativos. Quando você emprega pronomes demonstrativos em uma questão espacial, você usa este para retomar o item mais próximo. E quando eu digo mais próximo, é mais próximo do início da segunda sentença. E você usa aquele para retomar o item mais distante, certo? Então, é o que nós vamos fazer aqui. Veja só. Quem é que se destaca como o maior polo de inovação do mundo? A cidade de Shenzhen. Beleza? E o complexo industrial está disputando esse título. Beleza? Então, o que é que nós temos que pensar? Que eu vou retomar o que se destaca mundialmente, eu vou retomar o elemento mais próximo, que é a cidade de Shenzhen. Nesse caso, a primeira coisa que eu vou olhar é se eu tenho o esta no começo da frase. Eu elimino aqui porque o essa não serve para isso, não é nesse caso que nós utilizamos a palavra essa. Ó. E eu elimino aquela, porque eu quero retomar o elemento mais próximo, certo? Considere que eu começo a frase aqui. Qual é o elemento mais próximo? A cidade chinesa de Shenzhen. O mais distante? Um complexo industrial. Beleza? Então só poderia ser C ou E. Agora o que eu faço? Eu venho para cá, ó. Esta se destaca mundialmente, este não. Eu tenho que retomar o elemento distante. O elemento distante eu retomo com aquele. Então, esta, a cidade, se destaca mundialmente. Aquele, o complexo industrial, se desenvolve a cada dia. É assim que você faz retomada pronominal com pronomes demonstrativos. Resposta, letra C. Número 8. Assine a alternativa que contém a frase redigida segundo a norma padrão de concordância. Então vamos lá. Concordância, você vai ficar de olho masculino, feminino, singular e plural. Letra A já está errada. Como é que eu sei disso? Porque o verbo haver, que está aqui, ó, quando for empregado no sentido de existir, ocorrer ou acontecer, sempre será empregado no singular. Então, houveram, nessa frase que está errado, houve mais de um fator. Você usa no singular, marque isso na sua cabeça. O verbo haver, quando empregado no sentido de existir, ocorrer ou acontecer, vai ficar no singular. Então, a letra A errada. Letra B. Tratam-se de vários fatores combinados. Eu até tenho um vídeo no meu canal do YouTube sobre isso. Tratam-se de está errado. Por quê? Porque este se que aparece na frase, nós chamamos de índice de indeterminação do sujeito, correto? O índice de indeterminação do sujeito faz o verbo ficar no singular. E ele vai ocorrer quando você tiver um verbo intransitivo, um verbo de ligação ou um transitivo indireto. Acontece que tratar-se de, este de é a preposição que sai do verbo. Então, tratar de é um verbo transitivo indireto. Por isso, a frase deve ficar com o verbo no singular. Letra B está errada. Os Estados Unidos, graças ao Vale do Silício, caracteriza-se para Os Estados Unidos caracterizam-se. Tem que ser no plural, velho. Os Estados Unidos caracterizam. Tem que ser no plural. Vamos ver a próxima. Afirma-se que... Cuidado aí, hein? 15% das patentes produzidas nos Estados Unidos está no Vale do Silício. Tá, mas quem é que está? 15% das patentes, ó, plural, plural, plural e singular. Tá errado, quer quebrar minha cara aqui, né? Isso tem que estar no plural. Estão no Vale do Silício. A única correta vai ser a letra E. Convocam-se todos os israelenses. Isso aqui é uma frase na voz passiva. Convocam-se todos os israelenses. Todos os israelenses são convocados. Faz essa jogada. Tenta passar da voz passiva sintética, essa com o pronome, para a voz passiva analítica. Convocam-se todos os israelenses. Todos os israelenses são convocados. Se desse plural, se a frase ficar correta, tá aí uma sentença
com correção e de acordo com a norma padrão. Portanto, mete letra E como correta aqui. Número 9. Temos aqui uma tirinha para você ler junto comigo. Palestra sobre os novos tempos. Há um momento terrível do dia quando vocês são obrigados a pensar nas coisas que realmente importam. Quando isso acontece? Tá? Aí quando a bateria do telefone acaba. Muito bem, vamos lá então? É correto afirmar que o efeito de sentido da tira vincula-se a quê? O efeito de sentido, né? Ou a crítica, o humor. Letra A. Explicita, né? Ou melhor, explícita, a ideia explícita de que o telefone leva as pessoas a só se importarem com o que as cerca. Não, o efeito de sentido não é explícito, não está escrito, ele está inscrito, ele está nas entrelinhas, o efeito é implícito, ele não está evidente, você tem que pensar, né, sobre ele. Então já eliminamos a letra A. B, implícita, de que o tempo no telefone é dedicado a coisas sem mérito, exatamente. Porque quando é que nós vamos pensar sobre aquilo que realmente importa? Quando a bateria do telefone acaba. Quer dizer que quando não é isso, você fica pensando sobre coisas sem mérito, coisas que não importam. A resposta é a letra B. Que não é a letra C. Controversa, de que o telefone é usado para tratar de amenidades. Mas a ideia não é controversa. Na maior parte do tempo nós usamos o nosso celular para tratar de amenidades, de coisas bobas, de rede social, por exemplo. Provável, de que se ocupar de conversas ao telefone é produtivo. Não é isso, ele critica essa ideia, não fala que é produtivo, mas o contrário. Clara, de que o fim da bateria do telefone pode acontecer a qualquer hora do dia, mas não é esse o efeito de sentido que ele pretende trazer para a questão. Então a resposta é letra B. Sempre que aparece uma charge, você precisa dar uma interpretadinha um pouco maior. Olha só, assinale a alternativa redigida segundo a norma padrão de concordância e emprego do sinal de crase. Então vamos à letra A. Exposto às pessoas presentes, a proposta... Olha, peraí. A proposta do plano de seguridade... A proposta foi exposta. Tem um erro de concordância aqui. Seria exposta às pessoas a proposta do plano de seguridade que não as favorece, porque é a proposta que não favorece. Erro de concordância. Letra A tá errada. Letra B. Foi feito a partir das sugestões. Parou aqui. Não existe acento grave aqui, cara. Por quê? Porque a palavra partir é um verbo e você não coloca acento grave antes de verbo. Diante de ação, crase a marcação. O verbo é a palavra que dá a ideia de ação, então não pode colocar o acento grave aí. C. Os dados foram devidamente analisados para que enviado às chefias, parou. O que é que foi enviado às chefias? Não foram os dados, então deveria ser enviados. Errado. Erro de concordância. Frente a frente, com palavras repetidas numa expressão assim, ó, com uma ideia, tipo uma locução adverbial, dia a dia, frente a frente, hora a hora, minuto a minuto, você não pode usar acento grave indicativo de crase. Tá errado isso aqui. Não pode, certo? Ó, outra coisa, ficou meia hesitante, errado. Por quê? Porque meio é a palavra invariável, ficou meio hesitante. Quando meio significar um pouco, nunca terá feminino, meio hesitante. Letra E. Os envolvidos obedeceram a ordem correta, quem obedece, obedece a alguma coisa. Ordem é feminina, então esse acento grave está correto. Os envolvidos no plural obedeceram no plural, certinho. De dar continuidade apenas ao projeto, que não os deixará sujeitos a prejuízo. Certinho, não há acento grave, porque prejuízo é a palavra masculina, certo? E não os deixará, tá no singular, porque concorda com o projeto. Sujeitos está retomando os que retoma envolvidos. Tá tudo certo na letra E. Resposta para essa questão é a letra E. Muito bem, como é que você foi nesse simulado? Acertou todas as questões? Escreve aí para nós nos comentários quantas questões você acertou, só para eu poder ter uma ideia aqui de como é que foi o seu desempenho. Lembrando que agora
toda segunda-feira nós temos simulado aqui no nosso canal. E como é que você faz para participar? Em primeiro lugar, você faz o seguinte, clica aqui e faz inscrição no canal. Isso já facilita. Segundo passo, na descrição do vídeo você tem o canal do Telegram. E aí, recebendo, fazendo sua inscrição no canal do Telegram, o que eu vou fazer? Eu vou enviar lá o nosso simulado, você resolve e aí vem assistir aos comentários dentro do nosso canal. Lembrando que o canal do Telegram, um canal que cresce a cada dia, é o canal em que eu forneço várias informações, vários posts, várias dicas especiais para os meus alunos que estão mais próximos de mim ali, beleza? E aqui, logo abaixo, você tem o link para assistir ao meu mini curso de língua portuguesa, se você ainda não assistiu, certo? Agora é só alegria, escolha o seu caminho e vamos aprender. Força, guerreiro!